Boa noite, família da fé. Estamos aqui mais uma quinta-feira no nosso estudo bíblico. Espero que a palavra de hoje venha impactar o seu coração. Então, vamos nos concentrar agora, vamos louvar a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai de encontro à sua vida, de encontro à sua casa. Em nome de Jesus. dono, nossa paixão.
te exaltamos, te glorificamos, pois és o único na nossa vida, te exaltamos, porque mesmo que venham as ondas, mesmo que venham as dificuldades, mesmo às vezes pensando que estamos afundando, sem ninguém para nos ajudar, aparece a luz, aparece sua mão e nos tira do lamaçal, nos tira dos nossos problemas e conseguimos respirar, conseguimos ver uma luz no fim do túnel, e essa luz é o Senhor Jesus na nossa vida. Glórias te damos, Pai, por estar conosco, pois podemos sentir a sua presença, podemos sentir o Senhor estar conosco. Continua agindo na nossa vida, pois o Senhor é o único que pode nos ajudar. Então esteja com a gente, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.
quer fazer um pacto contigo, Ele quer que você saia da sua tenda, Ele quer que você olhe as estrelas e veja o quão grande Ele é. Ele tem sido na sua vida, Ele tem sido para você. Saiba que o sacrifício dele não foi em vão. Saiba que as promessas de Deus ainda são vivas. Ele ainda é um Deus milagre. Ele é um Deus que faz. Então se agarre a essa promessa, se agarre a esse Deus, que Ele tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, para o seu trabalho. Tenho certeza que Ele já está operando na sua vida, fazendo coisas extraordinárias. Creia nessa promessa. Creia que Deus está fazendo na sua vida. Vamos ver para de novo. Uma história Deus tem. Receba essa promessa para você. Um novo tempo Deus tem pra deixa fluir a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre os seus filhos. Ouvirei de sua boca, te abençoarei. Pai, te agradecemos por esse momento. Continua falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Olá pessoal, hoje eu vim aqui falar para você sobre o PG. Muito ao contrário do que algumas pessoas pensam, o PG ele não é um grupo de estudo bíblico, também não é um grupo de oração, também não é um grupo de pregação, para a gente repetir a pregação do domingo. Nós somos um grupo de relacionamento, é para a gente conversar, é para a gente rir, é para a gente brincar, é para a gente ter comunhão. Mas então a gente vai ter comunhão sobre o quê? A gente vai conversar e vai conversar sobre o quê? Vamos conversar sobre a palavra de Deus, é o que nós temos de afinidade. Então a gente começa, nosso ponto de partida é a pregação de domingo. O que foi dito? O que foi legal? O que você entendeu? No que se aplica na sua vida? A gente se reúne para falar sobre isso. E aí a gente estreita relacionamento, a gente conversa, a gente ri, a gente brinca também no PG, a gente conta novidades, é muito legal. A nossa igreja tem um PG todos os dias da semana, você sabia disso? Menos na quinta-feira. Quinta-feira, às 19h30, nós temos o nosso estudo bíblico. Inclusive, mais de um PG por dia. Você vai procurar aquele que você se adequa melhor e aí você pode participar. Nas nossas redes sociais você vai encontrar todas as salas, os PGs, o ID de identificação, as senhas, e tudo isso acontece através da plataforma Zoom. Então, procure saber nas nossas redes sociais e seja bem-vindo a um PG. Olá, meu nome é Wesley, eu sou líder do grupo de apoio, costumo ficar ali na portaria da igreja, muitos irmãos já me conhecem. Bem, o motivo de eu vir aqui é para fazer uma chamada para um grupo que será criado na igreja, um grupo que visa atender irmãos que por algum motivo venham sofrer um mal súbito, uma queda, qualquer evento adverso. E esse grupo, ele visa de forma sistêmica minimizar essa situação, dando uma rápida resposta de forma coordenada àquelas pessoas que precisam, até para evitar qualquer tumulto ou qualquer situação que venha causar um transtorno maior na igreja. Os irmãos que têm noção de primeiros socorros ou na área de saúde, que tem alguma noção ou vocação e se sentirem voluntários em participar, que venham me procurar no final do culto. Você já baixou o nosso aplicativo? Fique mais próximo da igreja. Com o app, você tem acesso a conteúdos em áudio e vídeo, como as palavras, séries e transmissões ao vivo. O app também é a forma mais rápida e eficaz da igreja lhe enviar mensagens, avisos e lembretes. Então não fique desconectado. E o melhor, acabaram-se as filas. Agora você pode se inscrever para eventos e atividades da igreja. Você pode também realizar doações e ofertas via aplicativo. É mais rápido, prático e fica tudo organizado no seu perfil. Legal, né? E tem mais! Você tem acesso à Bíblia, bloco de notas, notícias, pedidos de oração, grupos. São muitas funções para facilitar o seu dia a dia com a igreja. Então não fique de fora! Baixe agora na sua loja de aplicativos, disponível para Android e iOS.
Olá, família da fé, eu quero falar com você sobre algo que vai ser transformador, vai ser abençoador na sua vida. Eu estou falando da nossa semeadura, daquela semente que nós lançamos no reino de Deus e que vai produzir muitos frutos, primeiramente na nossa própria vida. Tudo aquilo que eu lanço no reino de Deus produz um resultado primeiramente na minha vida e não vai ser diferente com você. Essa é a lei da semeadura que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que o homem plantar. E isso também colherá, está lá em Gálatas 6, versículo 7. A questão é que muitos de nós não estamos plantando, mas estamos querendo receber. A gente ora dizendo para Deus, Senhor, me abençoa, Deus, eu preciso, eu tenho contas a pagar, eu tenho sonhos, eu tenho planos, coisas que eu gostaria de realizar. E aí a gente fica orando e pedindo a Deus, mas Jesus já nos ensinou, Jesus já nos deu a chave que gira esse mover da bênção de Deus na nossa vida. E aí ele veio nos ensinando isso. Olha, em Lucas 6,38 diz assim, deem vocês e vos será dado. Alguém vai dar a vocês boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Outros darão a vocês. Você percebe que à medida em que eu abençoo, eu sou grandemente abençoada, que na medida em que eu cuido, eu sou cuidada, na medida em que eu amo, eu sou amada, à medida em que quanto mais eu me dou, mais eu tenho pessoas se doando também por mim, me atendendo, cuidando de mim. Assim é no reino de Deus, é a lei da semeadura que Jesus está nos ensinando. Então eu quero ensinar você a não reter a sua semente, porque quando você retém a sua semente nas suas mãos, ela vai morrer na sua mão, porque uma semente, para ela germinar, para ela crescer, para ela virar uma árvore frutífera e dar muitos frutos que vai abençoar, que vai alimentar muitas vidas, eu preciso lançar essa semente no solo. E eu estou convidando você hoje a fazer isso, a lançar uma semente no solo, no reino de Deus, na obra de Deus, e ela vai produzir muitos frutos, frutos abençoadores, primeiramente na sua vida e depois na vida de outros a quem Deus quer abençoar, a quem Deus quer alcançar. Pense nisso, aplique isso na sua vida, viva isso. Talvez você diga para mim assim, Ivone, mas eu nunca fui uma dizimista fiel, eu nunca fui um dizimista fiel, eu nunca fui um ofertante fiel. E eu tô sendo abençoada, eu tenho experimentado a bênção de Deus sobre a minha vida. Você tem vivido da misericórdia de Deus, mas Deus tem muito mais para você. Deus não quer só ser um Deus misericordioso com você. Deus quer ser um Deus abundante na sua vida. Deus quer que você desfrute da abundância que Ele tem, da generosidade que Ele tem, das riquezas que Ele tem para derramar sobre a sua vida. E eu estou dizendo isso em todas as áreas, não é só financeira, é na sua área de relacionamentos, é na sua área de saúde, é em tudo aquilo que você precisa para viver bem. Deus é um Deus abençoador e Ele quer derramar as bênçãos dele sobre a sua vida. Não continue vivendo somente da misericórdia de Deus, mas viva da abundância que Deus tem para você. Sua vida vai ser ricamente abençoada quando você tiver um coração liberal para as coisas de Deus. Deus te abençoe e que você viva isso na sua vida todos os dias. Olá, queridos. Olá, família da fé. A você que nos assiste nesse culto de quinta, o meu muito boa noite. Você que faz parte da família da fé, o meu muito boa noite para você que de repente recebeu esse link compartilhado do culto de quinta da Igreja de Nova Vida em Bangu. Queria dizer que é um enorme prazer ter você conosco, você que está aí ao alcance desta transmissão, deste culto abençoador. Eu creio que você já foi ministrado pelos louvores, eu creio que você já foi aí ministrado
através das canções, e nesse momento estaremos fazendo uso da palavra de Deus, né? Estaremos repartindo algo que Deus assim tem direcionado. E como você sabe, nas últimas quintas-feiras está sendo falado a respeito do livro de Eclesiastes. Livro este muito abençoador, um livro que tem preciosidades grandiosas que podem ser usadas no dia a dia, atitudes a não serem seguidas, atitudes a serem seguidas. A gente tem muita coisa legal nesse livro de Eclesiastes. Eu creio que também você, assim como eu, todos nós temos sido aí tremendamente abençoados com esse estudo, né? E nesta oportunidade estaremos falando a respeito do capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Antes de darmos início, eu queria te convidar para orar, fazermos aqui uma oração. Você fecha os teus olhos aí onde você estiver e eu te convido a orar. Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela tua fidelidade, pela tua presença em nós. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale, que o Senhor ministre aos nossos corações. Pai amado, a tua palavra ela é a boa semente, Senhor, e eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, ao recebermos esta semente, que esta semente ela venha germinar e ela venha dar frutos, Senhor. Sabemos, Pai, como diz a tua palavra, que toda palavra, Pai amado, ela não volta vazia. Eu creio, Pai amado, que o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão, a minha irmã, que está ao alcance desta transmissão, não está aqui por acaso, Pai. Em tudo há um propósito. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor assim abençoe, que o Senhor, Pai amado, esteja ministrando sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família. Nós te louvamos e nós te agradecemos por esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ao olharmos para este capítulo 10, como a gente já falou, o livro de Eclesiastes é um livro muito rico, é um livro extremamente abençoador. Não vamos nos ater a inúmeros detalhes. Como foi dito aqui, falaremos a respeito do capítulo 10 de maneira bem sucinta, de maneira bem objetiva, para que todos possam estar acompanhando. Para quem não me conhece, o meu nome é Rubem, tá? Eu estou aqui compondo o time, fazendo parte, com enorme prazer, com enorme alegria, de estar fazendo parte deste grupo que está conduzindo esse estudo no livro de Eclesiastes. E aí, de maneira bem objetiva e otimizada, você vai estar acompanhando os versículos do capítulo 10 juntamente conosco. Eu vou fazer algumas ponderações de maneira expositiva e aí automaticamente você vai estar acompanhando aí pela tua Bíblia, tá ok? Então assim, já logo este capítulo 10, o escritor, ele faz inúmeras ponderações, algumas ponderações, pelo menos 7 ponderações a respeito do tolo, aquele que age com atitude de tolice, aquele que age com atitude de estupidez. E aí você vai observar o escritor neste capítulo, nesta oportunidade, ele fazendo pelo menos 7 menções. E aí, já no primeiro versículo, no versículo de número 1, versículo 1, até uma coisa pequena, como uma mosca, pode causar considerável dano à sabedoria. Assim como uma laranja podre, ela pode causar danos a outras laranjas. Imagine você, quantas pessoas no exercício da jornada pela vida cometeram coisas simples e enfrentaram consequências catastróficas. E aí já fica aqui o primeiro ponto de observação. Tudo aquilo que se faz com atitude, tudo aquilo que é exercitado com atitudes de tolice, gera uma enorme consequência. Aos nossos olhos podem parecer coisas simples, mas a atitude de tolice, ela inevitavelmente trará consequências
catastróficas, as mínimas, as médias e até as mais graves. E aí você vai observar que no versículo de 2 a 7, o escritor focaliza duas características do tolo, ou daquele que age com a estultícia, que a estultícia é a estupidez ou o exercício da tolice. Eles andam na direção errada porque não têm entendimento, não dominam a sua ira, os tolos. Tá? Os sábios vão para a direita e os tolos vão para a esquerda, sempre em sentidos opostos. Isso quer dizer que o sábio anda na direção certa e o tolo vai pelo caminho errado. Estupidez é algo que inevitavelmente se observa ao nosso redor. E muitas das vezes, ou se não em todas, o muito falar de nossa parte não modificará a atitude de estupidez, porque aquele que age com estupidez geralmente é cego. A outra característica, seria a segunda, nesse conjunto de versículos que citei aqui, de 2 a 7, a segunda característica que observamos aqui é que o tolo não consegue de maneira nenhuma controlar a sua ira. Ele é extremamente, demasiadamente impulsivo. Ele não consegue controlar sua ira, não consegue controlar sua fúria. Ele não possui a habilidade de se calar quando se tem que ficar calado. Porque a gente entende, a gente sabe, a gente abre um parênteses aqui, que existe a hora certa de falar. E também existe a hora certa para se calar. E quando se fala, tem que ser atingido um equilíbrio, tem que ser alcançado um equilíbrio na colocação das palavras. Porque sabemos que a razão ela pode até ser perdida, e na maioria das vezes quando falamos na hora errada e da maneira errada, e até mesmo com pessoas erradas, pessoas que não vão resolver. Às vezes o tolo, ele se pega, aquilo que a gente costuma dizer, jogando conversa fora. A pessoa que age com tolice, ela tem um mau hábito, um mau costume de jogar conversa fora, de falar coisas que não deveriam ser faladas em momentos inapropriados diante de pessoas indevidas. E uma outra ponderação, uma outra observação, o escritor identifica que todos nós observaremos em um outro momento a pessoa com esse tipo de atitude. E a gente vai precisar aprender a lidar com isso. A gente vai precisar aprender a não ser governado pelo sentimento, por aquelas questões de momento. Então a gente vai precisar aprender a lidar, o Espírito Santo vai nos ajudando, a gente com paciência vai vivendo dia após dia, porque não é fácil, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos direciona e alinha em nosso espírito uma estratégia para lidar com situações inusitadas provocadas com pessoas por este perfil aqui apresentado neste capítulo. E o escritor identifica que observaremos em dado momento ou outro pessoa com atitudes de tolice, pessoas tolas, em uma posição de autoridade muitas das vezes. E observaremos tais atitudes sem esboçar reações ou comentários. Essa deve ser a nossa postura. Comentários negativos, que depreciam, que desmerecem a tal pessoa. Observaremos também pessoas sábias em posições inferiores. E aí existe uma série de questões que a gente vai lidar e nós visualizaremos inevitavelmente todos os dias. Nos versículos de 8 a 11, nós observamos uma seção de atividades que podem ser identificadas como perigosas, tais como abrir uma cova, romper um muro, transpor um muro, arrancar pedras, rachar lenha, usar o machado embotado, o machado sem estar amolado, né? Esse tolo, né, o escritor ele vai explicando aqui que esse tolo ele vê o muro como um impedimento e não vê o muro como sendo uma proteção. Ele quebra a pedra sem tomar precauções. Ele não pensa nas consequências, corta a madeira sem tomar cuidado. E os acidentes, inevitavelmente,
acontecem. Ele usa a força se estressando, empregando força, porque o machado está sem corte, porque não foi amolado. Ao invés de experimentar o machado, verificando se ele tem corte suficiente para fazer aquela rachadura, antes de iniciar aquela tarefa pelo qual se propõe, ele vai fazendo tudo de qualquer jeito, não tendo sabedoria de afiar o machado. Em relação a tudo isso, o escritor nos adverte para tomarmos cuidado, para que não saiamos feridos por não vermos além do nosso nariz. Os tolos só enxergam o que querem enxergar, só veem o que querem ver. Eles caminham como cegos, não percebem o perigo em hipótese alguma. O tolo abre uma cova para que os outros caiam, mas na verdade é ele quem cai. E aí ele derruba o muro, aquele muro que de repente é colocado ali em uma situação para proteger. Ele derruba o muro para não dar uma volta e vai adiante, deixando o muro destruído. E aí, mais uma ponderação, mais uma observação, mais um parênteses aqui aberto. O tolo, aquele que age com a atitude de tolice, ele tem dificuldade de pensar. Não calcula, não pondera, sem sabedoria, não chega a lugar nenhum. Ele é picado pela cobra porque é impulsivo e confia em si mesmo e sua força e não vê perigo em nada e acaba só se dando mal. Dos versículos 12 ao 14, o pregador nos convida a examinar a nossa língua. Veja só você, a importância de estarmos observando aquilo que falamos. Porque existe uma colocação aqui, enquanto as palavras do sábio são graciosas e cheias de favor, as palavras do tolo devoram e destroem tudo, porque ele sai falando o que vem à mente sem pensar e acha que sabe de tudo e todas as coisas para a sua própria vergonha. Interessante ponderar que a palavra devorar aqui, no seu sentido original, ela tem um significado de ser engolido. E aí a gente destaca 2 pontos aqui, né? O primeiro ponto é que o que mais sofre na vida não é o ofendido, mas sim o ofensor. Precisamos distinguir 2 coisas: pessoas ingênuas de pessoas tolas. Uma coisa é aquela pessoa ser ingênua e outra coisa é a pessoa ser tola. Por aqui seguimos a linha de interpretação de que é difícil aconselhar o tolo porque ele não tem sabedoria e se acha melhor do que os outros. O bom é aconselhar aquele que deseja mudança. O tolo tem exaustão em sua própria incompetência. Lá no versículo 15 a gente observa isso. Ele pode até ser muito inteligente, mas a inteligência dele, ela é embotada na estupidez. O tolo está sempre estudando, sempre buscando informações, mas ele não consegue aplicar isso na sua vida de modo a promover mudanças de comportamentos. Lá no versículo 16, vemos a situação de uma terra cujo rei tem o comportamento de uma criança, sem nenhuma ou sem nada, 0 maturidade. Esta terra tem no trono uma pessoa sem sabedoria, sem maturidade. Quando ele diz que tem um rei que é uma criança, né? Já lá no versículo 17, a terra, o escritor vai dizer que a terra é abençoada quando tem um rei sábio. Nos versículos 18 e 19, vemos novamente as características do tolo. Preguiça, o descuido com a casa, a confiança no dinheiro, nos recursos naturais. Ele não precisa ser sábio nem mudar, porque o dinheiro compra tudo, resolve tudo, toda e qualquer situação. O tolo acha que tudo gira em torno do dinheiro, enquanto o sábio compreende que o dinheiro auxilia, colabora, coopera, mas não é o centro de todas as coisas, e nem com o dinheiro se resolve todo e qualquer problema. Mas sim, o sábio entende que o viver com responsabilidade é a resposta certa para
todas as questões, né? No contexto geral, esse capítulo nos ensina a tomarmos cuidado com aquilo que dizemos, com aquilo que falamos e até também, né, acrescentamos aqui, com aquilo que pensamos, porque os nossos pensamentos, inevitavelmente, se eles não são modificados, se eles não são transformados pela palavra de Deus, esses pensamentos podem se tornar em comportamentos, em atitudes que da mesma maneira vão promover consequências negativas para você, para nós e para quem está ao nosso redor, inevitavelmente. E aí a gente tem aqui, pessoal, uma série de informações a respeito daquilo que se tem como tolo, ou atitudes de tolice. São atitudes que não devemos seguir, são atitudes que não devemos ter no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E o nosso desejo é que essa palavra ela venha estar sendo direcionada para a minha vida. O meu desejo, né, é que essa palavra seja, que encontre lugar na minha vida, que encontre lugar na tua vida, para possíveis ajustes que se façam necessários, porque precisamos entender que nós não estamos prontos. Sempre há uma oportunidade de melhoria, de desenvolvimento. A gente precisa entender que se a gente ficar olhando para o próximo, para quem está ao nosso redor, a gente perde tempo e perde a oportunidade de resolver questões em nós mesmos que precisam ser resolvidas. Oportunidades de melhoria e de desenvolvimento em nós que tem espaço a todo momento, a todo instante. Existe o espaço para melhorar, existe o espaço para crescer, para ter atitudes diferentes. E aí a gente precisa concentrar tempo, energia e focar no nosso comportamento, no nosso dia a dia, na nossa realidade cotidiana e não na do outro. Às vezes a gente fica muito preocupado com o que o outro faz, ou com o que o outro deixa de fazer, ou com o que o outro fala a nosso respeito, mas nós precisamos nos preocupar com aquilo que falamos, com as nossas atitudes, né? Exercitando mesmo aquilo que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso fala do autoconhecimento. Precisamos exercitar, pessoal, o autoconhecimento, porque quanto mais nos conhecemos, mais vislumbraremos oportunidades de melhoria, oportunidades de desenvolvimento, porque, como eu disse, nós não estamos prontos. Jesus é o nosso referencial de perfeição. Em Cristo não há sombra de variação, não há imperfeições. Em nós existem imperfeições. Nas pessoas que estão ao nosso redor, que convivem conosco no dia a dia, existem imperfeições. Mas que cada um olhe para si e não olhe para o outro. Não gaste tempo se preocupando com o erro do outro, mas que olhemos para nós, para o nosso interior e que procuremos mudar, que procuremos nos desenvolver, que procuremos melhorar dia após dia, porque sempre há oportunidades de melhoria, sempre há oportunidades de crescimento, sempre haverão oportunidades de desenvolvimento, de crescimento. Ao olharmos para nós hoje, vemos que o nosso comportamento hoje ele é muito diferente do comportamento de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. A inteligência emocional que temos hoje para desenvolver, resolver problemas, gerenciar situações, ela é totalmente diferente daquela inteligência emocional que tínhamos alguns anos atrás. Por isso mostra que estamos crescendo, isto mostra que estamos evoluindo, isto mostra que estamos crescendo como seres humanos, como cidadãos, como cristãos, como maridos, como esposas, como filhos e filhas, como irmãos e irmãs, como tios e tias, como sobrinhos e sobrinhas, como primos e primas, e por aí vai. Sempre há a oportunidade de se desenvolver e de crescer. E eu queria deixar aqui na versão atualizada, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 12, um versículo que chama muita atenção em tudo que a gente falou aqui,
nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. Que eu e você, que nós busquemos atitudes de sabedoria, que eu e você tenhamos a Jesus como nosso referencial e que nós busquemos a evolução constante. Sempre haverá oportunidades de crescimento e de desenvolvimento e de fazermos diferente, porque só fazendo diferente que apenas só tendo atitudes diferentes que alcançaremos resultados diferentes. O meu desejo é que Deus abençoe a tua vida, abençoe a você e aos teus, abençoe a tua casa, a tua família, rica e abundantemente. E eu queria te convidar a fazer uma oração para que a gente finalize esse momento. Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de ouvir mais de Ti, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que gera fé em nosso coração é a palavra. E nós, Pai amado, te louvamos por aquilo que foi falado, por aquilo que foi dito, Senhor. E que essa semente, esta boa semente que foi lançada, Pai amado, em todos os corações, em todos os nossos corações, que esta semente ela venha encontrar espaço para se desenvolver, espaço para crescer, Senhor. Que ela venha germinar e que ela venha dar frutos. Pai amado, abençoa o meu irmão, abençoa a minha irmã, Senhor. Eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, fique na paz e que Deus te abençoe rica e abundantemente.